Nessa aula quero tratar do assunto da liberdade. Com isso eu quero recapitular algumas coisas que estamos construindo e adiantar algumas outras que vamos construir de forma mais detalhada depois. E meu ponto de partida é Tiago capítulo 1, verso 25, que diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, Tiago está falando a respeito da importância, da necessidade de sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E ele se refere à palavra de Deus como lei da liberdade. Em Tiago, capítulo 2, no verso 8, ele também vai chamá-la de lei do reino. Já mostramos antes, né, que com a mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, da velha para a nova aliança, houve mudança de lei. Não significa, quando a Bíblia diz que o fim da lei, da antiga lei é Cristo, que não haja mais lei na nova aliança. Já demonstramos isso e aqui estamos vendo um destaque sobre essa lei da nova aliança, que é chamada de lei do reino, lei da liberdade. Agora, é importante que a gente declare que a libertação, falando daquela libertação inicial que acontece na conversão, a libertação como ato divino, ela vem por meio da palavra de Deus, né? É a pregação da palavra, das escrituras, da Bíblia, que tanto ilumina os olhos de um cego espiritual, como diz João 9,39, que ativa a fé no coração, como diz Romanos 10,17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que nos conduz à vida eterna, como diz João, capítulo 5, versos tanto 24 como o 39, mas é igualmente importante a gente ressaltar que o exercício da liberdade responsável, e esse é o tema da nossa aula, o exercício da liberdade responsável, que eu também posso chamá-la de manutenção da liberdade recebida na conversão, né, é uma comissão que recai sobre o homem. E isso também se dá por meio da palavra. Então, aquilo que vem da parte de Deus nos é inspirado, a iluminação dos olhos, a inspiração da fé, a comunicação da vida eterna, tudo vem pela palavra. Isso é um ato de Deus, mas a responsabilidade do homem interagir permanece principalmente no quesito da manutenção da liberdade recebida, né? Portanto, a gente pode dizer que as escrituras, a palavra de Deus, é tanto o meio de obtenção, como também o meio de preservação da liberdade que Deus oferece aos homens. Esse é outro ponto importante. Já trabalhamos aqui a ideia, né, e o conceito de que não creio de forma alguma que uma vez salvo, salvo para sempre, como se fosse um processo meramente automático. É lógico, se cooperamos com Deus, não há razão para que isso mude. Mas o homem tem em seu poder abortar isso, e é por isso que nós devemos ser cautelosos, dedicados no que diz respeito à vida cristã, de acordo com a instrução da palavra de Deus, porque é nossa responsabilidade viver nesse lugar de manutenção. Então, a palavra de Deus é chamada de lei perfeita, né? Lei da liberdade, ou, como diz outras versões, lei que traz a liberdade, né? E ao ser denominada como uma lei que traz a liberdade, mais uma vez, nós estamos percebendo não só o meio pelo qual obtemos, mas também ao andar nela, né, a forma como nós preservamos essa liberdade. Bom, dito isso, eu quero dizer que o conceito bíblico de liberdade, mesmo na vida de um cristão, muitas vezes acaba sendo incompreendido. E na prática eu percebo dois extremos. O primeiro desses dois extremos é gente que não desfruta a liberdade prometida, né, determinada nas Escrituras, por ignorância. Então, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se por um lado é justo dizer que a verdade liberta, por outro é o conhecimento da verdade que liberta. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não conhecer a verdade pode nos impedir de ser livres, né? Nós podemos reconhecer que Jesus diz em Lucas capítulo 4, verso 18, ele está citando o profeta Isaías: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Antes de libertar o oprimido, se proclama a liberdade, se anuncia aquilo que da parte de Deus é comunicado nas Escrituras. Isaías também profetizou, capítulo 42, verso 7, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem nas trevas. Então Deus quer oferecer a liberdade. E alguns acabam nem entrando na liberdade por falta de conhecimento da palavra, né? Ou limitando o nível de liberdade que vão experimentar porque não conhecem aquilo que foi disponibilizado. Mas outros, né, acabam distorcendo a verdade bíblica e
isso, infelizmente, faz com que muitas pessoas acabem voltando à prisão e ao jugo que carregavam. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. A Bíblia está dizendo que Cristo nos libertou para a liberdade, é para permanecer nela, é para continuar nela, é para dar manutenção nela. Não se coloque de novo debaixo de um jugo de escravidão. Então, embora Paulo, no sentido primário, estivesse falando da escravidão da lei, ele também estava falando a respeito da carne e do pecado, porque tudo isso também é claramente abordado na Epístola aos Gálatas. E o apóstolo Pedro também diz, em 2 de Pedro 2,20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é gente que teve o conhecimento que liberta, escapou da contaminação do mundo. Mas o texto diz, se depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então tem gente que sequer entrou na liberdade, tem gente que compromete a liberdade. E acredito que a única forma de enfrentarmos esses dois erros, esses dois extremos, é que nós precisamos separar, em primeiro lugar, o que é liberdade como uma intervenção divina, aquilo que Deus faz no início na nossa vida, na conversão. E segundo, é aquilo que nós fazemos com essa liberdade que recebemos. É o uso responsável dessa liberdade que recebemos, o uso correto dessa liberdade que eu intitulo liberdade responsável. Me lembro que anos atrás, quando minha filha Lissa entrou na fase da adolescência, eu comecei a mudar algumas regras que diziam respeito a ela aqui em casa, sobre o que podia e não podia. Já estava crescida, tinha mais entendimento, tinha maturidade, e eu comecei a dar um pouco mais de espaço e liberdade para ela fazer algumas coisas, tanto na ocasião, como uns 2 ou 3 anos depois, quando eu ampliei de novo essa liberdade, minha filha fez uma declaração que fez com que eu e minha esposa acabássemos rindo nas 2 vezes. Ela olhava para a gente e dizia, gente, não sei o que eu faço com tanta liberdade. Basicamente, ela não só está dizendo, eu estou surpresa com a liberdade que vocês estão me dando, mas ela entendia, há uma responsabilidade ao receber essa liberdade. Então, nós precisamos, de fato, compreender essa responsabilidade ou a liberdade responsável. Então, já que precisamos do entendimento correto para vivê-lo, acredito que para ajudar a obter esse entendimento, eu vou dividir essa nossa aula falando de 3 pontos principais. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar quem nos escravizava, embora já falamos disso antes. Em segundo lugar, como funciona a liberdade que nós recebemos. Para, em terceiro e último lugar, falar de um perigo que tem sido propagado e muito, não apenas nos nossos dias, mas de longa data na história da igreja, em nome da graça, mas que, na verdade, é uma mensagem que só promove a desgraça, e é o que eu vou chamar aqui de falsa liberdade. Então, em primeiro lugar, vamos recapitular quem nos escravizava. Para entender a libertação que nos foi dada, a gente precisa entender do que exatamente nós fomos libertos, ou quem é que nos escravizava. E isso é um ponto que precisa ser visto de uma forma muito clara. A Bíblia apresenta a escravidão do homem como acontecendo, em essência, por causa do pecado. É lógico que por causa dele, Satanás também passou a escravizar o homem. Mas o apóstolo Pedro escreve e diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem foi vencido pelo pecado lá no Éden, se tornou escravo do pecado. Mas quando Satanás usou o pecado para vencer o homem, isso também lhe deu autoridade sobre a humanidade. Então, não negamos que o efeito colateral da escravidão do pecado foi também nos colocar numa condição de escravidão de Satanás. É por isso que Colossenses 1 diz que Deus vem nos tirar do império das trevas. Mas nós precisamos entender que não era apenas uma escravidão porque estávamos num ambiente. Ela está relacionada com o vínculo do pecado. Em João, no capítulo 8, dos versos 31 a 36, Jesus diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vou dar um destaque aqui que quando Jesus fala de permanecer na palavra, para então ser verdadeiramente discípulo, é que ele fala sobre conhecer a verdade e a verdade libertar, está relacionado à sua palavra. Eles responderam, os judeus, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, não há como negar a escravidão do pecado como a raiz, né, do problema da humanidade, que era uma natureza pecaminosa. Já falamos sobre isso, mas deixe-me citar alguns textos. Jeremias capítulo 13, verso 23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A Bíblia diz que a prática do mal, né, não poderia simplesmente ser substituída pela prática do bem, porque era um problema de natureza. E os dois exemplos dados têm a ver com a natureza. Será que o etíope, né, o povo africano de pele mais escura, poderia mudar a cor da sua pele? Não. É uma questão de natureza. Ele diz, será que o leopardo poderia mudar as suas manchas? Não. A questão é natureza. E da mesma forma, esse é o exemplo quando se fala a respeito de fazer o mal, porque o problema do homem era um problema de natureza. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2. Eu vou ler primeiro o verso 1, depois o 3. No 1 diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Depois o 3, falando das transgressões e pecados, diz, entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? Por natureza, filhos da ira. O problema do homem era um problema de natureza, e essa natureza era a natureza pecaminosa. Romanos 5,12, falando da queda de Adão, diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Já vimos que essa era a razão pela qual a lei não podia ser obedecida. Em Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4, a Bíblia diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, levar o homem à obediência, aperfeiçoá-lo, como já falamos antes, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, que era a obediência, se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei não tinha a capacidade de levar o homem a obedecer. Ela apenas mostrava qual deveria ser o padrão de obediência, mas não podia mudar a sua natureza. Essa mudança de natureza vem só na nova aliança, e essa é a razão pela qual o Senhor Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver e nem tampouco entrar no reino de Deus. Mas Cristo veio nos libertar dessa escravidão. Tito capítulo 3, dos versículos 3 a 7 diz, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Vou repetir isso, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quando a Bíblia diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador, regenerar significa gerar de novo, né? O novo nascimento. Ele nos proporcionou não apenas o perdão de pecados já cometidos, mas ele nos capacitou com uma nova natureza, a natureza divina. O apóstolo Pedro, né, fala a respeito disso em 2 de Pedro 1,4, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. E é participar dessa nova natureza que traz a grande mudança. Né? E a Bíblia nos mostra que o oposto da escravidão ao pecado é a obediência a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 6,17, mas graças a Deus, que tendo sido, passado, escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Ou seja, agora, diferente da escravidão ao pecado, nós agora passamos a obedecer a forma de doutrina a qual fomos entregues. Isso significa que a obediência é o oposto dessa escravidão. A interpretação
correta da expressão resgatados da maldição, lá em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, né, ela precisa ser entendida. Eu vejo muita gente, né, vou ler o texto de Gálatas 3, 13 e 14, muita gente que vai lá e lê: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Né? Eu vejo gente falando: o que era a maldição da lei? Quem não cumpria a lei ia ser amaldiçoado com pobreza, ia ser amaldiçoado com enfermidade. E muitas vezes nós ficamos olhando para o fruto e não para a raiz. A razão pela qual alguém não cumpria a lei era o seu problema de essência, de natureza. Isso nos fazia escravos do pecado e, portanto, escravos da maldição. Se Jesus tivesse vindo só nos tirar da maldição de quem quebrava a lei, sem tratar da raiz do problema, então isso significaria que hoje a gente poderia pecar à vontade, sem consequência. Então hoje a gente pecaria e não teria a maldição da enfermidade, a gente pecaria e não teria a maldição da miséria. Jesus não veio só remover a consequência do pecado. Jesus veio nos resgatar daquilo que nos mantinha escravos da desobediência e, portanto, inevitavelmente, nos levava a estar debaixo da maldição. Jesus nos veio empoderar, não só perdoar os pecados que cometemos, mas nos empoderar para que a gente interrompa essa vida de escravidão ao pecado, passando a viver uma vida de obediência. Quando a Bíblia diz: para que a bênção de Abraão viesse, não está falando apenas de uma bênção que te faz próspero, que te dá saúde, é algo muito maior do que isso. Quando Deus diz para Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, o que é que Deus queria levar para todas as nações? Era muito mais do que só saúde e prosperidade. O que Deus queria comunicar às nações era Cristo, por meio do Espírito Santo que seria repartido. Então a Bíblia diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E é o Espírito Santo habitando em nós, trabalhando em nós a nova natureza, que nos permite andar e viver em obediência. Sabe, muitas vezes eu vejo as pessoas falando demais de uma remoção da maldição, como se fosse só algo circunstancial, e elas não entendem a essência do problema, que é a mudança de natureza. Então precisamos entender, em primeiro lugar, do que fomos livres: da escravidão do pecado, que não era só os atos que já havíamos cometido, do qual fomos perdoados, mas uma natureza que nos dominava e escravizava, e agora não domina mais. Agora, em segundo lugar, eu gostaria de tratar como funciona a liberdade que recebemos. Nós não podemos confundir, né, ser livres por Cristo com ser livres de Cristo. Porque tem gente que está confundindo o fato de ter sido liberto por Cristo do pecado como um nível de liberdade tão grande que ele está livre de Cristo, como se Cristo não fosse seu Senhor, como se ele não fosse servo de Cristo e não devesse a Cristo obediência. A verdade, né, é que a Bíblia nos mostra que nós não deixamos de ser escravos, a gente apenas mudou de Senhor. A gente apenas mudou de dono. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Né? O que ele está dizendo? Aquele cara que no natural é escravo, ele precisa entender que espiritualmente ele é livre. Mas ele está dizendo, aquele que no natural é livre, precisa entender que espiritualmente é escravo. Porque a Bíblia diz: se confessares a Jesus como Senhor, no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Romanos 10, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Essa palavra Senhor, ela só era usada pelo escravo que se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. Então nós precisamos entender, né, que o que aconteceu foi que não é que nós deixamos de ser escravos, nós mudamos de dono. Nós deixamos de ter um mau senhor e passamos a ter um bom senhor. Mas a Bíblia apresenta essa visão de que, embora Deus, pelo resgate proporcionado em Cristo, nos trate como família, isso não significa que legalmente ele não seja o nosso dono. Agora, antes, né, na velha vida, escapar da escravidão do pecado não era uma opção. Porém, após a conversão, a escolha de a quem nos sujeitamos, ela passou a ser nossa responsabilidade. Paulo fala sobre isso em Romanos 6, eu vou ler aqui dos versos 14 a 19, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos fazer uma pausa aqui, né? O pecado não terá domínio sobre vós.
porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Significa o quê? Que a graça não nos liberta apenas da condenação de pecados já cometidos. A graça nos liberta do poder do pecado. Ou seja, nós temos a capacidade de não seguir pecando. Vamos continuar a leitura? Paulo diz assim, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues, agora o presente. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos, escravos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos ou escravos da justiça para a santificação. De novo, a Bíblia diz que nós somos servos daquele a quem obedecemos, seja do pecado que conduz à morte, seja da obediência que conduz à justiça. E é importante que eu e você entendamos que agora a escolha de a quem vamos obedecer, se ao pecado que conduz à morte, se à justiça, né, se a obediência às leis de Deus que conduz à justiça, isso é nossa escolha. Mas é importante entender que a nova natureza, ela nos empodera para vencer a velha, mas não elimina. Já falamos isso aqui antes, o novo nascimento aconteceu no nível do nosso espírito. O espírito humano do novo convertido não desincorporou, né, para viver desconectado da velha natureza que se reproduz na carne. Agora, apesar de termos, né, esse entendimento de que ainda há uma velha natureza, nós podemos, pela nova, subjugar a velha. É importante também que a gente consiga entender alguns tempos que a palavra de Deus apresenta. Porque eu vejo gente fazendo confusão quando fala a respeito da obra de Cristo como está tudo feito. Está tudo feito no sentido de uma provisão, não necessariamente de apropriação. Deixe-me apresentar dois textos que falam da mesma coisa. Um apresenta tudo feito, o outro apresenta a mesma coisa ainda por fazer. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, o que Cristo fez na cruz como provisão já está pronto, realizado à minha e à sua disposição. A velha natureza foi crucificada com ele com um propósito, né? Que o corpo do pecado seja destruído, para que a gente não seja mais escravo do pecado, não tenha que viver só pecando e pedindo e recebendo perdão, pecando, pedindo e recebendo perdão. Agora, Efésios 4, de 22 a 24, fala do mesmo assunto, como estando ainda por fazer. O texto diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, agora, o mesmo Paulo, que fez essa declaração de Romanos 6,6, dizendo que está tudo feito, ele fala agora aos Efésios, dizendo, isso é algo que vocês têm que fazer. Há uma provisão e há uma apropriação. A Bíblia não se contradiz. Não quer dizer que isso espiritualmente não esteja disponibilizado, mas o fato de estar provisionado à nossa disposição não quer dizer que já tenha se materializado. Por exemplo, o livro de Hebreus diz no capítulo 10, no verso 13, que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quando você olha as declarações da cruz, diz que ele já venceu, provisão. Mas quando se fala em termos de concretização, ele está aguardando. Porque aquilo que no plano espiritual já é uma realidade não tem necessariamente um download automático e instantâneo para a nossa realidade aqui. E isso é o que diz respeito à nossa responsabilidade, crer no que está provisionado, usar os recursos para que essa verdade, então, se materialize aqui. Quando falamos da liberdade que recebemos, né, precisamos ter em mente isso. É nossa responsabilidade preservá-la, cultivá-la e por meio de uma conduta que vem do entendimento correto na palavra, com a fé no que Deus prometeu nos seus recursos, usarmos aquilo que nos foi disponibilizado. Bom, em terceiro e último lugar, para terminar essa aula, vamos falar a respeito da falsa liberdade. E quero começar esse último tópico dizendo que a Bíblia condena o discurso de liberdade como uma desculpa para pecar. Gálatas 5,13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne.
A liberdade, né, ou uma pseudo ou falsa liberdade pode ser usado como, né, algo para intencionalmente mascarar o pecado. 1 de Pedro 2,16, assim, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. A Bíblia também condena o discurso de liberdade como desculpa para induzir outros pecados. Tem aqueles que usam isso como desculpa para que eles o façam. E tem aqueles que usam isso como desculpa para fazer os outros pecar. Então vamos mexer num assunto, né, que foi bastante abordado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, que diz respeito à forma de comer. Lembrando que quando o evangelho entra no meio dos gentios, ele começa a lidar com a cultura de comidas que eram consagradas aos ídolos. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 8, eu vou ler do verso 4 até o 13, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, com há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com ídolo ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Vou fazer aqui uma pausa. Depois vou voltar repetindo essa frase do tenham cuidado que a liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Paulo está dizendo, nós sabemos que o ídolo nada é, que só um Deus verdadeiro. Ele diz, a comida não nos torna necessariamente aceitáveis ou condenáveis. Ele diz, mas nem todos têm esse entendimento, porque isso é coisa de gente madura. Então, se você, em nome de defender a sua liberdade, diz, não, eu vou sentar lá, eu não tenho medo de nenhum efeito espiritual ruim, de uma comida consagrada a ídolos, como alguns crentes dizem hoje, eu consagro, santifico em nome de Jesus, mas não respeita a mente que não tem entendimento de alguns, que será ferida com isso, nós estamos falando aqui de um outro problema. Não é você necessariamente que está pecando, mas você pode estar induzindo alguém a pecar, por usar da sua ou administrar sua liberdade de uma forma que, na verdade, não produz o resultado que deveria na vida de outros. Então vamos voltar no texto. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém chegar a você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Pausa. De novo ele está dizendo, você é o cara, você tem conhecimento, o outro não. Mas se você só pensa em você, não está nem aí com o impacto que isso vai produzir em alguém fraco, você não está pecando só contra o seu irmão fraco, sem conhecimento ou sem maturidade, você está pecando contra Cristo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Eu tenho visto pessoas que o problema deles não é discutir a liberdade, sobre o que podem comer ou onde, o que podem beber, é defender isso de tal forma que eles não estão nem aí se alguém fraco na fé vai ser afetado ou atropelado pelo conhecimento e a maturidade, vou botar entre aspas, que eles têm. Porque alguém que alega ter maturidade, mas não consegue ter misericórdia por alguém que é novo na fé, na verdade está precisando crescer. O texto diz o seguinte, depois de afirmar contra Cristo vocês estão pecando, ele termina dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. O apóstolo Paulo, ele afirma em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, de 23 a 33, o seguinte, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele diz, nem tudo que é permitido convém. Porque muitas vezes, dentro de um contexto como esse que mencionamos, a liberdade de alguns que não seria pecado ele comer, pode virar um problema para o outro. Então ele diz, todas as coisas são lícitas, até comer no templo dito, mas não edifica todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma maturidade. Aí ele diz assim, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência.
Ele está dizendo, na hora de comprar comida, nem pergunta se é sacrificado ou não. Ele diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele diz para nós, os cristãos, o dono de tudo é Deus. Ele diz, se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto de vocês sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Paulo está dizendo, se você pode comer de tudo que vem no mercado, né? Ele diz, o problema não é você comer, mas é o como isso pode ferir aquele que não entende que você está comendo. E ele termina dizendo, pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Uma das características dos maduros, eles não são egoístas, não estão pensando só em si, não estão procurando agradar somente a si. Eles estão dispostos a abrir mão e sacrificar-se de algo que lhes é direito, para que não venham usar sua liberdade de uma forma irresponsável que se torne problema para outros. Agora, um problema ainda pior do que esses é o que eu chamo da promessa mentirosa de liberdade. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19, a Bíblia diz, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Tem muita gente com discurso de liberdade, tentando convencer os crentes hoje, em nome da graça, que eles podem fazer de tudo. Agora, enquanto eles têm esse discurso de falsa liberdade, eles mesmos são escravos de paixões. Às vezes criaram doutrinas distorcidas para justificar suas práticas, né? A Bíblia diz, eles aproveitam os desejos libertinos de natureza carnal para enganar aqueles que estavam se afastando de quem vive no erro. Então, nós precisamos ser muito cautelosos, né? Eu tenho visto, assim, muitos abusos, muita distorção doutrinária em nome da graça, de gente dizer, não, quem critica é legalista, não entende a nossa liberdade em Cristo. Ei, não confunda ser liberto por Cristo com ser liberto de Cristo, porque são coisas muito distintas. Para terminarmos, né? Já vimos quando o Tiago fala da lei da liberdade, ele enfatiza a palavra. Porque a mesma palavra que nos libertou, ela garante a manutenção da nossa liberdade enquanto andamos nela em obediência. Se quebramos os mandamentos de Deus, nós estamos voltando à escravidão. E nós não podemos dizer que há uma liberdade para pecar. Porque quebrar a lei da liberdade nos tira a liberdade. Então, nós precisamos entender que nós não fomos libertos da lei simplesmente. Nós somos libertos do pecado para poder praticar a lei. É bem diferente. E agora podemos viver de acordo com a lei divina, a mesma que é chamada da lei do reino. Agora, a Bíblia diz que nós seremos julgados por essa mesma lei que é chamada lei da liberdade. Tiago 2,2 diz assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Essa lei não nos aprisionou, ela nos libertou, mas nós escolhemos nos fazer servos dela para preservar a liberdade que recebemos. Me lembro de alguns anos atrás, eu tentando orientar meu filho a fazer escolhas, né? E ele estava diante de um dilema. Eu falei, filho, se você tomar essa decisão, você vai pegar esse caminho e vai chegar nesse lugar, esse é o resultado. Se você tomar essa outra decisão, você vai pegar esse outro caminho e vai chegar nesse outro resultado. Nenhum dos dois é errado. Então, consciente de qual é o caminho que você está escolhendo e o resultado quando você vai, eu vou te dar liberdade de escolher. O que é que você quer fazer? Ele olhou para mim e falou, pai, o que é que você quer que eu queira? Eu olhei para ele e falei, filho, você não está entendendo, eu estou te dando liberdade para escolher. Eu quero que você escolha o que você quer. Ele falou, pai, eu entendi que você está me dando liberdade. E diz, eu sou novo, eu não tenho a maturidade, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que você tem. Ele diz, pai, eu não quero só escolher, usando um direito de escolha, e fazer uma escolha estúpida. O Senhor sabe mais do que eu. O que é que o Senhor quer que eu escolha? Né? Naquele momento ele estava dizendo, eu não quero deixar de usar minha vontade, mas eu também não quero usá-la de forma irresponsável. Me ajude a escolher da melhor forma possível. Eu muitas vezes
tem estado diante de Deus em oração para dizer não só como Jesus, seja feita a tua e não a minha vontade, mas muitas vezes eu uso a frase do meu filho em oração dizendo, Deus, o que é que o Senhor quer que eu queira? Né? Ele nos deu liberdade, mas nós vamos usar isso com responsabilidade. É assim que usaremos o livre-arbítrio. É assim que viveremos nosso estilo de vida, preservando a liberdade que Ele nos deu ao andar na sua palavra.